as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, e a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Apóstolo Raipino. Well, this morning it's my privilege to present to you Essa manhã é um privilégio apresentar a vocês Pastor Dwayne Schroeter. Pastor Dwayne Schroeter, He's a senior pastor que ele é um pastor principal of New Cruz Tabernacle do Tabernáculo New Cruz, Nova Cruzada, in Sandton, Johannesburg, em Johannesburg, South Africa. na África do Sul. His wife of 24 years, Ele está lá por 24 anos, Sharon, Sharon, and he has sons, a esposa de filhos, Caleb 21 Caleb and, 21 and Joshua 10, e Joshua 10. who minister with him both locally and abroad. Estão ministrando com ele localmente e no exterior. They are submitted to Dr. Segi Govender Estão se submetendo à doutrina do Dr. Sergeant Governor and Rochelle Govender. e Rochelle Governor. Dwayne uses his prophetic insight Dwayne usa um insight profético, a visão profética, to minister the word of God para ministrar a palavra de Deus, apostolically. que é apostolicamente. He uses Dr. Govender's material Usa o material do Dr. Governor to build a family model para construir um modelo da família, majoring on the word, excelentemente na palavra, lifestyle, no estilo de vida and intimacy with God. e a intimidade com Deus. He has a strong call Ele tem um chamado forte and deep passion
uma paixão profunda to accurately pioneer para precisamente ser pioneiro and to build sons e para construir filhos according to the Father-Son de wineskin acordo com o odre pai e filho. in this season. Nesse tempo, He is loved by his Father. ele é amado pelo seu pai. So let's just stand together Vamos ficar de pé juntos and declare, e declarar: blessed is he ele que é abençoado, bendito seja ele. Bendito seja ele. who comes in Bendito the seja name of the ele Lord. que vem no nome do Senhor. Come on, let's receive it. Aplauda o Senhor. Shelley will translate. Please be seated. Por favor, podem se sentar. I greet you in the. Is it? I greet you in the precious name of Jesus. Eu os saúdo com o gracioso nome de Jesus. Amen. And I would like to just acknowledge the men in the house, You- the men of God in the house. Eu gostaria de honrar os homens de Deus que estão aqui na casa And particularly the father of this house. e particularmente o pai desta casa. We are here to build with you, Nós estamos aqui para construir com vocês. and we are in a manner Aaron and Urs in this We are- season. Aaron and Ur. Aaron and Ur. E a gente vai falar sobre Arão, o sacerdote Arão. I particularly would like to just thank Pastor Roy for this opportunity. Eu particularmente gostaria de agradecer ao pastor Roy por esse encontro. So Pastor Roy has invited me. Sorry, Apostle Roy has invited me, O apóstolo Roy me convidou. and so I'm here under the instruction of Apostle Roy Eu estou aqui debaixo da instrução do apóstolo Roy and my beloved father, Dr. S.Y. e Governor. meu amado pai, o Dr. Govinder. I always acknowledge my father, Eu sempre reconheço meu pai. sorry. I'm not here to share my testimony, but just I'm sometimes sentimental about a man. Eu não estou aqui para compartilhar meu testemunho, mas às vezes eu tenho que compartilhar meus sentimentos. A man to whom I've submitted my life É um homem que rege e eu submeto a minha vida. and has turned my life around. E ele virou minha vida. Ele virou minha vida, assim. The first man is Christ, O primeiro homem é Cristo. and the second man is Dr. S.Y. Governor. O segundo homem é o Dr. Govinder. And so I give all honor to Christ, Apostle S.Y. Governor, and Apostle Roy. E eu dou toda a honra a Cristo, o apóstolo Govinder e o apóstolo Roy. Amen. Amém? Okay, just bear with me. I'm still deciding what I'm going to say. Então eu ainda estou decidindo o que eu vou dizer. So maybe I should ask someone to pray, because some people believe prayer is powerful. Então alguns de vocês possam precisar de oração poderosa. But you know, if prayer was powerful E se a oração é poderosa, to the extent that we believe it is, para exceder o que nós acreditamos que ela é, then a lot of us would not be sitting here today. então muitos de nós não estaríamos sentados aqui hoje, se a gente não acreditasse nas orações. We'd be at the lotto machine, Nós estaríamos na loteria, na máquina de loteria. and all of us would win the lotto. E muitos de nós estaríamos no All of us would lottery. win the lotto. Okay, let me stand here, right? Muitos de nós estaríamos naquela máquina de loteria, de cassino. So you're going to have to move with me. Yes. All right, good. So I was reading in Acts chapter 17, E eu estava lendo em Atos capítulo 17, where Paul enters Athens, onde Paulo entra em Atena and there's an uprising in the city. e há um erguer na cidade. And I want to declare Então eu quero declarar that there's an uprising in this city que há um levantar, um erguer nessa Today. cidade hoje. today. Hoje It's a different uprising. é um levantar diferente. It's the rising up É o levantar of the son
dos of filhos the living God. do Filho do In Deus this city, vivo. the formation of the Son in this city. É uma missão do Filho nessa cidade. Algo está faltando. We all believe that Jesus has risen from the dead Todos nós acreditamos que Jesus se levantou dos and is mortos. seated in the Father at his right hand. E ele está sentado à direita do Pai. But he needs to rise up from the dead in this city. Mas Jesus tem que levantar dos mortos nessa cidade. And the only way that that can happen E o único modo disso possa acontecer is if sons of God in the earth é que se os filhos de Deus na terra rise up as one. se levante como um homem. Amen. Amém? I want to talk about the father-son wineskin Eu quero falar sobre o odre de pais e filhos. and the formation of that skin in the city church. E a formação desse odre na igreja da cidade. But before I get there, I want to just do a general overview of where this wineskin comes from. Mas antes de eu chegar lá, eu quero dar uma visão do que é o odre de pais e filhos através da palavra. We know that the Old Testament closes Nós sabemos que o Velho Testamento se fecha, ele termina declaring if that we do not observe this commandment from God, declarando que se nós não observamos esse mandamento de Deus, there will be a curse. haverá uma maldição. Many of us are born again, Muitos de nós somos nascidos de novo, but there are still curses that exist in our lives. mas ainda há maldições que existem em nossas vidas. And no amount of prayer or fasting E nenhuma quantidade de oração ou jejum or worship ou adoração is going to break that curse. vai quebrar essa maldição. And so I want to touch on that maybe in the second session. Então, I'll touch on that in the second session. I'll do it. então agora eu vou falar sobre isso. And so I just want us to understand that Eu quero que nós entendamos que we tend to think that apostles think this stuff up. a gente tende a achar que os apóstolos eles criam as coisas. And I know that my father is a well-loved man Eu sei que meu pai é um homem bem amado all over the world em todo o mundo for the things he says. pelas coisas que ele diz. You either hate him or you love him. Você ou ama ou odeia. And there's nothing wrong with that. E não há nada de errado com isso. Because Jesus walked in the same mantle. Porque Jesus caminhou no mesmo manto. You either loved him or you hated him. Ou você ama ou você odeia. So we as mere men Então, nós como meros homens, offer you today hoje, um dia, what Jesus offered Jerusalem 2,000 years ago. o que nós oferecemos hoje, Jesus ofereceu há 2000 anos atrás em Jerusalém. So just a bit of a light moment. If you don't like what I'm saying, you can throw tomatoes. Então, espere um momento. Se você não gosta, If you don't like what I'm saying, throw tomatoes. se vocês não gostam do que eu estou falando, jogue tomates. Because I think my hunger for God is making me feel a bit hungry. Porque eu sei que a minha fome por Deus, ela me torna faminto. Então pode jogar tomate. And so I thought I had a soft voice. Então eu pensei que eu tivesse uma voz suave. But there's been an uprising inside of me after Pastor Roy. Mas ela tem sido levantada de dentro de mim através do apóstolo Roy. So I hope that Shelley can keep up. Eu espero que a Shelley possa aguentar. The strategy was A estratégia foi. The strategy was because I had a soft voice last night. A estratégia foi porque que eu estava com uma voz suave, uma voz baixa ontem à noite. You Pastor Pedro's daughter. No, I'm Pastor Nilo's daughter. Oh, sorry. So they offered me Pastor Pedro's delicate flower. They offered me. Oh, sorry, Pastor Nilo's delicate flower. Get it? Pastor Nilo, they offered me Pastor Nilo's delicate flower. O pastor Nilo me ofereceu a flor delicada dele. Philho is son. Filha, Filha is daughter. Okay, Filho is son. so maybe last night my voice was like a filha. Mas minha voz foi como uma filha. But I can assure you I am married to a woman. Mas eu posso dar certeza a vocês que eu sou casado com uma mulher. With two wonderful sons. Com 2 maravilhosos filhos. And if I was anything else, se eu fosse qualquer outra coisa, I would not be Pastor Segi's. I would not be Apostle Segi's son.
Eu não seria o filho do apóstolo Seg. He is a man of high integrity, Ele é um homem de alta integridade. oftentimes a standard I myself fail to adhere to. Sorry? Oftentimes I myself Muitas das vezes, frequentemente, eu mesmo, fail to adhere to. eu falho chegando a ele. His standard is not his own. O padrão dele não é... His standard is not his own. O padrão dele não é dele próprio. You want some water? Não. I drank water. You must drink water. I drank a lot of water Okay. earlier. His standard is not his own, but his standard is from our Father God. O padrão dele não é dele próprio, mas é do nosso Deus Pai. And so anything I declare from my father, Apostle Govender, Então qualquer coisa que eu declaro é do meu pai, vem do meu pai, apóstolo Govender, which will be in alignment with what Apostle Roy says, que está alinhado com o que o apóstolo Roy diz. is a word sent by God. É uma palavra vinda de Deus. We understand in this season that we are a sent people. Então nós entendemos que nessa estação nós somos um povo santo. The only reason we are an apostolic people A única razão pela qual nós somos um povo is apostólico because God has already é porque Deus já restored the apostle. restaurou o manto apostólico. So in our understanding, Então, no nosso entendimento, there is no doubt that the apostle exists in the earth today. não há dúvida que os apóstolos existem na terra hoje. And we are graced with an apostolic grace Então, com essa graça, a graça apostólica, because there are men like Apostle Roy porque existem homens como o apóstolo Roy, who has plowed the fallow ground in Brazil for 26 porque years. ele trabalhou por esse solo por 26 anos. And it's time for the seed that he has planted Então, é tempo da semente que o Roy plantou esses 26 anos, to rise up from the ground. que ela brote do chão, que ela se levante do chão. Now, one of the things about coming from Africa, Agora, uma das coisas vindo da África, Millie's corn doesn't grow on its own. o milho não cresce no solo. If you have corn in a bag, Se você tem corn Yes, é corn. milho? Millie, Trigo não, corn é milho, né? Corn é milho. Millie. Se você não tem o milho, se você tem o milho no porta-malas do Okay, I'll carro. make it simple. If you have seed in a bag Se você tem semente na sua bolsa, and you look at the field, e se você olhar para o campo, the seed will not grow a semente não vai crescer as long as it's in the bag. enquanto estiver na bolsa. The bag has to be torn open. A bolsa tem que ser aberta. Hands have to be placed inside As the mãos bag têm que ser colocadas dentro da bolsa and dispersed in the field. e dispersar a semente, né, jogar a That semente is no what campo. needs to happen in Brazil. Isso que vai guiar o Brasil ao céu. Not any seed. Não qualquer semente. Not seeds that will produce that which is not required. Não é semente que não vai produzir aquilo que é exigido. But there's a specific seed Mas há uma semente específica that needs to rise up in the city, que precisa se levantar na cidade, which is the seed of Christ himself. que é a semente de Cristo, Ele próprio. So the sons of God in the city Então, os filhos de Deus nessa cidade need to rise up precisam se erguer, se levantar. in the image A imagem and nature e natureza e maturidade of Christ. de Cristo. One of the things Paul says in Acts chapter 17, Uma das coisas que Paulo disse em Atos 17, he sees an inscription on the altar ele vê uma inscrição no altar and he says, e ele diz: I perceive eu percebi that you are a religious people. que vocês são um povo religioso. My perception today A minha concepção hoje is that I perceive é que eu posso ver that you are an apostolic people. que vocês são um povo apostólico. One of the things we understand in the apostolic Uma das coisas que nós entendemos no apostólico is that the inscription é que a inscrição
is on our hearts está nos nossos corações and in our e em minds. nossas mentes. And the only way that inscription can become a reality E da única forma que essa inscrição pode se tornar uma realidade is if we submit to it é que nós se submetemos a essa inscrição. in our country, No nosso país, in Africa do Sul. na África do Sul, No, you're supposed to say South Africa. South Africa, We have the effigy or the statue of a man nós temos uma estátua de um homem who is world famous. que é mundialmente famoso. His name is Nelson Mandela. O nome dele é Nelson Mandela. He's known all over the world. Ele é conhecido em todo o mundo. There are actually more than one statue erected in his honor. Então há mais de uma estátua construída à honra dele. And recently in the States, E recentemente nos Estados Unidos, they erected a statue in an image that looks like him. e eles ergueram uma imagem nos Estados Unidos que parece com ele. Actually, I want to correct that. Na verdade, eu queria corrigir isso. It doesn't look like him. Não parece com ele. It looks like an African American Parece com um americano africano. with sleek business hair. With sleek business hair. Que business hair? Yeah, Que ele tem um cabelo diferente, né? yes. Okay. And so this man, Então este homem, he's passed on. He's dead. esse homem está morto, He is acknowledged by people in our country mas ele é reconhecido pelas pessoas do nosso país who was a political liberator of his people. que foi um libertador político do seu povo. And so on many of his statues, Então muitas de suas estátuas it has his name que tem o seu nome and what he's done. e tem o nome dele e o que ele fez. And if you know anything about my country, Então se você sabe qualquer coisa sobre o meu país, in the last 9 to 10 years, nos últimos de 9 para 10 anos, what Nelson Mandela had lived for para que Nelson Mandela, qual a razão dele viver, was not what we experienced. não foi o que a gente experienciou, a gente experimentou. And so that which he built Então aquilo que ele construiu was not lived on in his honor. não foi não foi praticado na honra dele. I see you also have a statue Eu vejo que vocês também têm uma estátua of Christ the Redeemer. de Cristo Redentor. So I say this with respect Então eu digo isso com respeito, because it is stone porque é pedra that has the name of Christ, que tem o nome de Cristo, but not his nature. mas não a sua natureza. And so we make lots of pesos, lots of dinero. Então dinheiro, Lots of money. Então we a gente paga um monte de dinheiro. We make lots of money from a tourist site. A gente ganha muito dinheiro por uma vista turística. But neither the statue Mas aquela estátua, nor the money muito dinheiro se arrecada. can build Pode construir, what God desires to do in Brazil. nenhuma quantidade de dinheiro pode construir o que Deus deseja. No government can build what God desires in Brazil. Nenhum governo pode construir o que Deus deseja para o Brasil. Even if he has the name of Christ. Mesmo que tenha o nome de Cristo. This is why the sun in the city, Por isso é que os filhos na cidade, particularly in Brazil, particularmente no Brasil, must rise up têm que se levantar with arms open wide de braços bem abertos and declare e declarar that we are que nós somos Christ the Redeemer. o Cristo Redentor. Amen. Amém? Amen. So Amém? I don't feel like I'm going to get shot. Eu não sinto que eu vou tomar um tiro. You are happy with what I'm saying. Vocês estão felizes com o que eu estou dizendo? But with respect, Mas com respeito, even if you don't like it, mesmo que vocês não gostem disso, I must declare it. eu tenho que ser claro. Because if I don't, Porque se eu não for, I not only dishonor Apostle Roy. eu não somente desonro meu apóstolo I Roy, not only dishonor Apostle S.Y. eu Governor. não somente vou desonrar o S.Y. Govender, More importantly, mais importantemente, I dishonor Christ. eu vou desonrar Cristo. Amen. Amém? Wave your hand.
Balance suas Wave mãos. both hands. Balance ambas as suas mãos. Okay, there are no guns here. Então não há nenhuma arma aqui, tudo bem. All right. bem? Enough fun. Enough fun. Chega de brincadeira. Brincadeira Because my time suficiente. is going away. How much time Porque o do meu I have tempo left? está indo embora, ok? Okay, 45 minutes is not enough. All right, so this wineskin that we talk of, the father-son wineskin, Então, esse odre que a gente está falando, o odre de pais e filhos, God closes the Old Testament Deus fecha o Velho Testamento declaring declarando that he will send que ele enviará a prophet who has long died um profeta que morreu há muito tempo atrás. again. De novo, novamente. But the one who will come in the spirit of Elijah. Mas aquele que vai vir no espírito de Elias. And the main reason for his coming, E a principal razão pela sua vinda, or more importantly for his establishment, ou mais importantemente, pelo seu estabelecimento, actually more importantly according to Acts 17, for his uprising. na verdade, muito mais importantemente, de acordo com Atos 17, que estaria se levantando. And first I want to make it local, E primeiro eu quero fazer isso local, tá? because the sons in this house Porque os filhos nessa casa must be united as one têm que ser unidos como um, with the father of this house. com o pai desta casa. If that does not happen, Se isso não acontecer, then there is a curse in this house. então há uma maldição nessa casa. If you don't believe me, Oui? if you don't believe me, Se você não acredita em mim, you can open your Bible to the book of Malachi, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, chapter 4, capítulo 4. and read that chapter for E yourself. vocês podem ler esse capítulo por vocês mesmos. So God is sending one in the spirit of Elijah, Então Deus está enviando que no mesmo espírito de Elias, so that he will turn the hearts of the fathers to the children, para que ele possa retornar o coração, ou converter o coração do pai para os filhos and the hearts of the children to the sons. e o coração dos The hearts of the children to the father. o coração dos filhos para o pai. And the Hebrew word for children there is the word ben, which means son. E a palavra em hebraico para filho é ben, que significa filho. And then in the New Testament, then a book later, which is 400 years later, E no primeiro livro do Novo Testamento, que é 400 anos mais tarde, it opens with one who comes in the spirit of Elijah, começa com aquele que vem no espírito de Elias, John the Baptist. João o Batista. And he prepares the way E ele prepara o caminho for the Christ who was to come. para o Cristo que havia de vir. Apostles and prophets, pastors and teachers and evangelists Apóstolos, pastores, evangelistas e mestres must come in that spirit. deve vir nesse espírito. Otherwise, De outra maneira, they can be declared illegitimate. de outra maneira eles vão ser declarados ilegítimos. We have to carry the spirit of Christ in us, Nós temos que carregar o espírito de Cristo em nós, not the spirit não o espírito of another man, de outro homem, not the spirit não o espírito of the institutions we Da- belong to. da instituição que nós pertencemos. I love traveling around Brazil for the waking hours that I've had. I love traveling around Brazil. Eu amo Brazil, viajar pelo Brasil, past all the favelas on the passar, highway, passar por todas as favelas e a autoestrada and seeing that there are lots of institutions. e ver que há muitas instituições. So it looks like you have well-established institutions. Então, a mim me parece que vocês têm instituições muito bem estabelecidas. A lot of them are government institutions, Muitas delas são instituições governamentais. and they occupy vast tracts of land. E eles ocupam muita terra. But these institutions Mas estas instituições will not restore Brazil. não vão restaurar Brasil. Now, I'm not saying this disrespectfully.
Então eu não estou dizendo isso desrespeitosamente. I'm saying this because I want you to understand Eu digo isso porque eu quero que vocês entendam the importance of covenant a importância de aliança that every son must make que todo filho deve fazer with his father. com seu pai. It is through that covenant É um verdadeiro, uma aliança verdadeira that Brazil can become que o Brasil pode se tornar the great nation uma grande nação that it's destined to be. que foi destinada para ser. Amen. Amém? Amen. Amém? You believe you're a great nation? Vocês podem ser uma grande nação. I don't think you do. Eu não acho que vocês... You believe you're a great nation? Vocês acreditam que vocês são uma grande nação? Amen. You should be shouting for that like you shout for soccer. Vocês deviam estar gritando por isso como vocês gritam para futebol. I'm not disrespecting your soccer team Eu não estou desrespeitando os seus times de futebol, because they are better than ours. porque eles são melhores do que os nossos. Our soccer team O nosso time de futebol played in one World Cup jogou uma Copa do Mundo only because we held the World Cup. somente porque a gente foi o país sede. So I'm not disrespecting you. Então eu não estou desrespeitando vocês. I might appear arrogant at times, Eu posso parecer arrogante nessa hora, but it's not a human arrogance. mas não é uma arrogância humana. Right now it's the uprising Agora é o that levantar is taking place on the inside of me. que está tomando lugar dentro. And so I depend on the leading of the Holy Spirit right now. The leading of the Holy Spirit. Não, S-O-I. Sorry. não, o que ele falou, não ouvi. I depend Então eu dependo on the leading of the Holy Spirit. do guiar do Espírito Santo. But now, I come from the charismatic wineskin. Então eu venho do odre de carismático. I was brought up in a traditional church. Eu fui crescido, eu nasci de novo numa igreja tradicional. I was schooled in a Baptist church. Eu estudei na igreja batista. I attended youth in an Open Doors Assemblies church. Eu fui a eventos de juventudes e fui à Assembleia de Deus. I even once went to a Nazarene church. E eu uma vez fui para uma igreja nazarena. So right now, Então agora eu represento the culmination a of combinação all these teachings de todos esses ensinamentos that led me down the wrong path. que me levaram para baixo, para o caminho ruim. This might offend you, Isso pode ofender vocês, but we have to understand, mas nós temos que entender. if the Holy Spirit is leading us without the word, Se o Espírito Santo nos guiar sem a palavra, then there might be a problem. então isso deve ser um problema. It might be a big problem. Isso deve ser um problema muito ruim, muito Because see, grande. the word of God declares Então, que a palavra de Deus declara that the Spirit and the word must agree as one. que o Espírito e a palavra devem concordar como um. And so please, just bear with me. Então, por favor, suportem comigo. As the Spirit and the word Enquanto o Espírito e a palavra does not bring a mixed wine, não traz um vinho misturado, but a wine that flows from the throne room of God. mas o vinho que flui do trono de Deus. This wine must be established in the Son. Este vinho deve ser colocado num recipiente. This son does not emanate from Elijah. Esse filho não veio de Elias, de Eliseu, Elijah. Ele não veio de Elias. It emanates from Father God. Ele emana do Pai, do Deus Pai. You see, before the earth was created, Então, vocês veem que antes da terra ser criada, God the Father and God the Son o Pai, o Deus Pai e o Deus Filho had a meeting. tiveram um encontro. They were in covenant. Eles estavam em aliança. And through the covenant, which is agreement, E através da aliança, que é uma concordância, um acordo, that which did not exist aquilo que não existia came into being. veio a ser. Right now, Agora mesmo,
A son might not exist in this country. Um filho não deve existir nesse país. The kind of son that God desires. O filho deve existir nesse país, o tipo de filho que Deus deseja. But with men of God, Mas com homens de Deus, sorry, it's pastor. com o homem de Deus, o homem de Deus, With men of God like Pastor Roberto. como o pastor Roberto, If sons submit to him, se os filhos se submeterem a ele, submit to his grace, submetam-se à graça dele. submit to the vision that God places in his heart. Submetam-se à visão que Deus colocou no coração dele. Give their hands and their feet to him. Deem as suas mãos e seus pés para ele. You can build Vocês podem construir a great nation. uma grande nação. But it takes obedience Mas isso exige obediência and submission. e submissão. In my house, in my family, Na minha casa, na minha família, I have a half German background eu tenho um background meio alemão, and a uma half ascendência, and a half Muslim background. e metade muçulmana. It's a very dangerous combination. É uma combinação muito perigosa. Because according to history, Porque, de acordo com a história, the Germans only wanted their kind. os alemães só queriam a raça deles. And according to the other history, E de acordo com a história de Alá, well, let's just put it this way. bom, vamos colocar desse modo. Both nations wipe out anything. Both nations wipe out anything. They kill, they destroy. Ambas as nações eles destruíam tudo. That doesn't look, Isso não parece. like what it should be. Isso não parece com o que deveria ser. You see, that wiping out Vocês veem isso? is very similar É muito similar. to a curse that will come Isso é muito similar a uma maldição que virá and wipe us out. e vai acontecer, se cumprir. If we don't allow the inscription on us Se nós não permitirmos que a inscrição em nós, to be more than just mere words, que seja mais que meras palavras, but to be the nature mas para ser a natureza of him who has inscribed himself daquele que se inscreveu in us. dentro de nós. So when the Father and the Son got together and they created that which didn't exist, Então, quando o Pai e o Filho se juntou para criar aquilo que não existia, they created a son. eles criaram um filho. His name was Adam. O nome dele era Adão. Adam was a son in the Garden of Eden. The Garden Adam of was a Eden. son in the Garden. O Adão era um filho no Jardim do Éden. And this pattern continued E esse padrão continuou, because Adam had sons. porque Adão teve filhos. Adam's sons had sons. E os filhos dele teve filhos. And the early patriarchs E os patriarcas primitivos transmitted a blessing transmitiam uma bênção to their sons. aos seus filhos. This blessing that they transmitted Essas bênçãos que eles transmitiam was equal to the mantle era igual ao manto that we find in the Aaronic priesthood. que a gente encontra no sacerdócio de Arão. Because Aaron had sons. Porque Arão teve filhos. And Aaron's sons moved in the spirit of their father. E os filhos de Arão se moviam, eles se moviam na bênção dos seus pais. And in the spirit of the God of Israel. E no espírito de Deus de Israel. And so the mantle went from father to son. Então esse manto, ele passava de pai para filho. This mantle was lost Esse manto foi perdido during the time of Judges. durante o tempo dos juízes. And Judges ruled the earth. E os juízes governaram a terra. And when Judges ruled the earth, Enquanto os juízes governavam a terra, there was a famine in the land. houve uma fome na terra. The very next book, 1 Samuel, Se você lê o primeiro livro de Samuel, opens up with the word now. começa com a palavra agora. The word now A palavra agora, differentiates between a time that was isso está entre um tempo que foi and a time that now is. e agora um tempo que é. And you find in Samuel, E você encontra em Samuel God reinstates the wineskin of father and son. Deus restaurando o odre de pais e filhos. Because Samuel became the first
father Porque Samuel se tornou o primeiro pai to a son para um filho that was not his own. que não era o seu próprio. But unfortunately, Mas infelizmente, towards the end of that time, em direção ao final daquele tempo, the wineskin was lost. o odre foi perdido. And so then we arrive in Malachi. Então a gente chega em And Malaquias. God is saying, if you do not adhere to this instruction, E Deus está dizendo, se você não ouvir essa instrução, I will smite the earth with the curse. eu vou castigar a terra com uma maldição. This is serious stuff. Isso é uma coisa séria. This is serious stuff. Isso é uma coisa séria. And so Jesus comes as a son of the Father Então Jesus vem como filho do Pai to restore that which was lost. para restaurar aquilo que foi perdido. Not just salvation. Não somente a salvação, Also because we have been robbing God também porque a gente tem roubado a Deus of the formation of a son in this city. na formação de filhos nessa cidade. And so God is saying, I want my son. Então Deus está dizendo, eu quero meu filho. He must rise up. Esse filho tem que levantar. See, there are different uprisings. Different uprisings. São levantar diferentes. There's the rising up of Christ Ao levantar de Cristo from the physical grave. Do sepulcro físico, There's a rising up of Christ ao erguer de Cristo in us dentro de nós, as an individual. como um indivíduo. Now we need the rising up of Christ Agora nós precisamos do levantar de Cristo in us em nós, as the corporate body. como As a corporate body, as one body. como um corpo corporativo, tá? We have to understand there's one body, Nós temos que entender que há um corpo, one Christ, um Cristo, not many bodies, não muitos not corpos, many Christs. não muitos Cristos. Although we are many, Embora sejamos muitos, we are one body. somos um corpo. Amen. Amém? I like it when you say amen. Eu gosto quando vocês You dizem. say it with such passion. Vocês dizem com tanta paixão. Say amen. Amém. Diga amém. I could have fallen there. Eu poderia ter caído aqui. Right? So we understand where this is going then. Certo, então a gente entende para onde isso está indo. I'm not here to give you the details Eu não estou aqui para te dar os detalhes of the formation of a son da formação de um filho in the city. nessa cidade. I'm merely being invited Eu meramente fui convidado to speak that which is on my heart, para falar aquilo que estava no meu coração, which is also on the heart of my father, que também está no coração do meu pai, which is very much at the forefront que é muito, que está adiante, que é a inscrição de frente, of the heart of many of your on the heart of your father, no coração do seu pai, Apostle Roy. o apóstolo Roy. You know, when I heard how long Apostle Roy Quando eu ouvi falar o quanto tempo o apóstolo has Roy been in Brazil, tem estado no Brasil, there was a yearning in my heart. houve um despertar no meu coração, um ouvir no meu For coração, that which is in his heart, para aquilo que está no coração dele, which is also in the heart of our Father, que também está no coração do nosso Pai, which is also in the heart of God, que também está no coração de Deus, to be formed in this city. para ser formado na cidade. But just like the seed in a bag, the seed in the bag, Mas como uma semente, assim como uma semente na bolsa, someone has to sow it. alguém tem que roubar. Someone has to Someone has to sow sow it. it. Alguém tem que Plant it. semear isso. And so I just want to express Eu só quero expressar the gratitude I have a gratidão que eu tenho to see so many of you de ver todos de vocês who are desirous to see this happen. que estão desejando ver que isso aconteça. Remember, Jesus only had 12, Você se lembra que Jesus só tinha 12? and there's so much more of us here. E há muitos mais de nós aqui. And when you understand the father and son wineskin, Então, quando você entende o odre de pais e filhos, you'll understand, vocês entenderão, like Paul declares, como Paulo declara, there is neither Jew nor Greek, não há mais judeu ou grego, male nor female, ou macho ou fêmea, in this wineskin. nessa odre. All Todos who submit to their father se submeterão aos seus pais are sons. como filhos.
Male and female, sons. Macho e fêmea são filhos. Amen? Amém? Amen. So, do I still have time? How much? 25 minutes. Okay, so let me just start Então, ok, deixa eu começar aqui the message of the Father, Son, wineskin. a mensagem de Odre de Pais e Filhos. See, the kingdom of God means several things. Vejam que o reino de Deus significa muitas coisas, But decoded for us, mas está decodificado para nós. it very simply speaks of Isso muito simplesmente fala the dominion of God. o domínio de Deus. Jesus is saying that you enter dominion Jesus disse que você vai entrar em domínio through much tribulation. através de muita tribulação. This means that adversity Isso significa que a adversidade is one of the most pivotal keys. é uma das Pivotal main keys é uma das chaves principais that will bring us to dominion. que vai nos levar ao domínio. And there are four major aspects E há 4 aspectos principais or benefits ou benefícios principais of adversity. da adversidade. One is that adversity identifies your destiny. Uma é que a adversidade, ela identifica o seu destino. It trains you for your destiny. Ela te treina para o seu destino, Like the apostles, prophets, pastors, teachers and evangelists. assim como os pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. It equips you for your destiny. Ela equipa você para o seu destino. And it leads to all kinds of personal benefits. E isso te guia para todo tipo de benefício próprio. These are the benefits of the effects of adversity. Esses são os benefícios, os efeitos da adversidade. At the same time, we must understand Ao mesmo tempo, nós devemos entender that this is a long route. que essa é uma long route, Yes, a long road. a long road, é uma longa estrada. Because we have all experienced many adversities. Porque todos nós experimentamos muitas adversidades. And yet we are still not at the place we should be. E mesmo assim nós não estamos no lugar onde nós deveríamos estar. But there's a shorter route. A shorter route. Mas há um caminho mais curto. And that shorter route E essa estrada mais curta is the superhighway é uma autoestrada, uma super autoestrada of spiritual fathers de pais espirituais and spiritual sons. e filhos espirituais. Now the reason God has given us Agora, the superhighway a razão pela qual Deus está nos dando uma super estrada is that a father é porque um pai will do exactly the same thing fará exatamente a mesma coisa that adversity would do. que a adversidade fará. Except adversity has no mercy. Aceitam isso, que a adversidade não tem misericórdia. Adversity can destroy you. A adversidade pode destruir você. A father Um pai, at times may appear que o tempo pode aparecer, like he has no mercy. pode aparecer que o pai não tem misericórdia. It might even appear Pode até mesmo aparecer, like he wants to destroy you. parecer que o pai quer destruir você. As a matter of fact, I think he does. Tipo assim, só para ser verdadeiro pai, eu acho que ele quer te destruir. You see why? Você vê por quê? The person that we are born to be A pessoa que a gente nasceu para ser is not the person that God requires. não é a pessoa que Deus requer. He requires his son in you, Ele quer ele requer que nós sejamos filhos dele. not you in you. Não, Você. ele quer você em você. Você. Not you in you. Ele não quer você em você. He requires his son in you. Ele quer que o filho dele esteja em você. It's the same with the city. The model is the same. É a mesma coisa, o modelo é o mesmo And para a the only cidade. way that model can be built E o único modo que esse modelo pode ser construído is if you have a spiritual father é se você tem um filho espiritual, um pai espiritual who seeks to assassinate you. que busca te assassinar. I pray for that anointing on
Pastor Pedro. Eu oro Sorry. por essa unção no apóstolo Roberto. My apologies. Roberto. He must not be afraid Ele não deve ter medo to do de fazer what God is telling him to do o que Deus está dizendo para ele in fazer this season. nesta estação. Let me, there are no tricks in the kingdom, É, but I want to trick you right now. deixe, How many of you that are here belong to this church? quantos de vocês que estão aqui pertencem a essa igreja? Raise your hand. Look, no, don't put your hand down. Raise your hand. Agora, Raise your hand. não abaixe a sua mão, levante a sua mão. Looks like a good 100. Parece que é tipo uma centena boa. So all of you say with me, Então todos vocês digam comigo: I desire the blessings of God. eu desejo as bênçãos de Deus. I desire the removal of the curse. Eu desejo o remover da maldição. According to God's word, De acordo com a palavra de Deus, the curse can only be removed a maldição somente pode ser removida if this hand, essa mão. se Se esta mão is given for dada to this man. a essa mão, Okay, you all a belong mão to him. dele, todos vocês pertencem a ele. You all belong to him. Todos vocês pertencem a ele. You didn't say that to me. Vocês não disseram isso a mim. You said that to God. Vocês disseram isso para Deus. Don't go back on your word. Não se volte atrás na sua palavra. God doesn't go back on his. Deus não volta atrás na palavra dele. Many of us want the blessings. Muitos de nós queremos a bênção. We want the benefits. Nós queremos os benefícios. We're not prepared to pay the price. Nós não estamos preparados para pagar o preço. There's a price that must be paid. Há um preço que deve ser pago. Yes, Jesus paid the price. Sim, Jesus pagou o preço. But this is a different price. Mas esse é um preço diferente. See, that price Vocês veem que este preço opened the door abre as portas, because he is at the door knocking. porque ele está à porta batendo. The price we must pay O preço que nós devemos pegar is to invite him in. é deixar que ele entre, convidar ele para entrar. Amen. Amém? Amen. I think that my name is David Blaine. Eu acho que meu nome é David. David Blaine. the David Blaine. Magician. O mágico. I just tricked you. Eu acabei de pegar vocês. Better still, my name right now is Jacob O meu nome agora, melhor, meu nome agora é Jacó. because I tricked you. Porque ele faz pegadinha, engana. But you see, Jacob turned out to be a good man. Então, mas Jacó acabou sendo um bom homem no final. He turned out to be a good man Ele se tornou um homem bom. because he didn't have to do what he did Porque ele não tinha que fazer o que ele fez. because it is what God had desired. Porque aquilo foi o que Deus desejou. I'm telling you, Eu estou dizendo para vocês. God desires Deus deseja that which you have promised que você tenha promessa right now. agora. If you truly mean that which you have promised, Se você realmente quis dizer que você quer a promessa, the son will be formed in this city o filho vai ser formado nessa cidade with great accuracy. com grande precisão. You won't have to go through adversity. Vocês não devem passar por adversidade, Yes, não there tem will que be passar por adversidade. Yes, there will be some. Sim, vai ter algumas adversidades. But adversity won't be your teacher. Mas a adversidade não será seu professor. Your wise father will be. O seu pai sábio será. And he will raise you up quicker than adversity. E ele vai te fazer você crescer muito mais rapidamente que a adversidade. So my prayer Então, minha oração is for the men of God in this city é para os homens de Deus nessa cidade. to set their differences aside. Set their differences aside. Para fazer a diferença como filho. So that they can all come together Para que todos possam se juntar as one bread como um pão for this city, para essa cidade, for this nation. para essa nação. But be warned, Mas sejam um. bread must be broken. O pão tem que ser partido. If the bread is not broken, Se o pão não for the partido, people cannot eat of it. as pessoas não podem comer. Must be broken. Tem que ser quebrado, partido. It's an area I had struggled with even É uma área que eu luto muito, que eu tenho dificuldade.
Because I was stubborn as a child growing up. Porque eu vou estudar uma criança amadurecendo. And God had to break me in many ways. E Deus teve que me quebrar em muitos modos. But I still refused to listen. Mas eu ainda me recusava a ouvir. Even when I met Jesus, mesmo quando eu conheci Jesus, my life did turn around. Minha vida não mudou. But I was still stubborn. Mas eu ainda era teimoso. The curse of stubbornness, a maldição para a teimosia, which is actually rebellion, obstinação, which is actually rebellion. Que é na verdade rebelião. And the word of God says, e a palavra de Deus diz, rebellion is as witchcraft. Rebelião é como feitiçaria. I suppose here in Brazil I must say rebellion is as voodoo. Eu devo dizer aqui no Brasil que rebelião é como voodoo, macumba, né? Or black magic. Macumba. Magia negra, né? You see, we want to go out there and chase demons. Vocês veem quando eu vou lá fora e enfrento o demônio. But we don't realize that if we are rebellious, mas nós não nos conscientizamos que nós somos rebeldes. Well, then you can make up your own mind about para que você tem que fazer a sua própria mente em Deus. The only time my rebellion changed, a única vez que a minha rebelião mudou was when I met my spiritual father. Foi quando eu conheci meu pai espiritual. And he, in the beginning, e ele no começo, very lovingly, muito amavelmente, helped me overcome that. Me ajudou a vencer isso. I'm a better man today because of him. Eu sou o melhor homem hoje por causa dele. I actually feel sorry for you. Eu acho que deveria sentir pena de você. That you do not have a man like him. Que você não tem um homem como ele. If you had him, se você tivesse ele, I would be jealous. I would be jealous. Eu estaria ciumento, com inveja. So right now you are jealous. Então, you jealous. Agora mesmo vocês são ciumentos. But it's okay. Mas tudo bem. It's a nature of God. É uma natureza de Deus. He's a jealous God. Ele é um Deus ciumento. He desires you to rise up. Ele deseja que você se levante como filho nessa cidade. So that those who are outside, para que aqueles que estão de fora, who are devout men, que são homens, devout men, holy men, aqui são homens santos, would be jealous, ficarão ciumentos of the unity of faith, da unidade da fé and doctrine, e doutrina that you possess. Que vocês têm. Remember on the day of Pentecost in Acts 2? Se lembram no dia que a gente falou sobre Atos 2? When the Holy Spirit came upon them, como o Espírito Santo veio sobre eles, they were of one mind. Eles tinham uma mente. They presented themselves as one people. Eles se apresentavam eles mesmo como um povo before the Lord. Diante do Senhor. And then they spoke in tongues. Então eles falaram em línguas. And then those outside, então aqueles do lado de fora, who were devout men, que eram homens devotos, who knew the word, que conheciam a palavra, the word of another season, ouviram de uma nova estação, were confused. Ficaram confusos. And so the apostle Peter, então o apóstolo Pedro had to rise up teve que se levantar and declare e declarar that this is what God has promised. que aquilo que estava acontecendo era o que Deus estava prometendo. After that declaration, depois daquela declaração, many came into the church. Muitos vieram para a igreja. After they entered in, depois que eles entraram, there was a natural process. Aquilo ali era um processo natural. That caused them, que fazia com que eles formulassem what we today study as o que a gente agora estuda, the pillars of the apostolic doctrine. Os pilares da doutrina apostólica. The 4 pillars. Os 4 pilares. Does anybody know what those 4 pillars are? Todos sabem quais são os 4 pilares? Anyone? Alguém aqui sabe? Qualquer um? Sim, yes. What's it? Yeah. I want to hear if you communion, doctrine, communion, prayers. Yes, I just want to know that you got it right. Yeah. Todos vocês acertaram. Teachings of the Apostles. I want him to tell me. Doctrine of the Apostles. 1 minute. Communion, breaking of the bread and prayers. Okay. So if you know it,
Então, se você conhece it isso, means you possess it. isso significa que você If you possui possess isso. E se você possui isso, It means you must live according to it. isso significa que você deve viver segundo isso. It mustn't only be on our minds, Isso deve estar na nossa but mente. in our hearts. Não deve estar na nossa mente, mas no nosso coração. Se tiver no nosso coração, It's in our actions. está nas nossas Our ações. actions, E nas nossas ações, our actions forma the son in this city. o filho na cidade. Amém? Amen. Amém. Thank you, Dwayne. We appreciate that, Obrigada, nós agradecemos isso. and we thank the unique Agradecemos dimension of grace. pela transmissão da graça. Amen. And the Amém. Lord has reminded us once Deus tem again nos lembrado como filhos that there's a curse associated que há uma maldição associada with the destruction of covenants. com a destruição de alianças. When Dr. Govender preached in South Africa Quando o Dr. Governor pregou na África do Sul, at our church nossa igreja, in September, em setembro, I think some of our people were there. alguns dos nossos estavam lá, He preached specifically of the curse. pregou especificamente contra uma maldição. And he says the reason that the church Então, a razão pela qual a igreja is deficient in so many areas não é eficiente em muitas áreas, because the hearts of the children porque os corações dos filhos are separated from the hearts of the estão fathers. separados dos corações dos pais. Until that is restored, Até que haja restauração, there will always remain a curse. haverá sempre uma maldição recorrente. Amen. Amém? So we thank God that Então agradecemos a Deus Dwayne emphasized que o Dwayne enfatizou how we build the local household of faith como construímos a casa da fé, through the grace of Father através da graça do Pai that covers the sons. que cobre os So filhos. thank you, Dwayne. It really energized. Obrigado, Dwayne, que ele energizou Amen. isso.